Mas a partir do contato, essa sociedade não indígena impõe ao indígena a primeira coisa, que é roupa, né? Eles vestem os indígenas, né? Eles têm muito aquela coisa de vai cobrir as vergonhas, que é assim que falam. E aí te obrigam, né? Te levam acaba com o teu sistema alimentar, porque introduz a alimentação industrializada, e aí tu fica viciado, porque todo mundo sabe que se tu começa a tomar coisa com açúcar, tu cria uns vícios, açúcar, sal, esses negócios, né? E aí tu adquire as doenças que tu vai tratar, mas tu não tem dinheiro para tratar. Olá, essa é a Neidinha Suruí, historiadora e liderança indígena, reconhecida internacionalmente pela luta em defesa da Amazônia e dos povos tradicionais. Ela é a convidada especial deste episódio do nosso podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. Conforme o Amazon, de agosto de 2023 a março de 2024, foram desmatados 73 quilômetros quadrados de terras indígenas da Amazônia. E o estudo da Fiocruz mostrou uma relação direta entre o garimpo ilegal e o aumento de casos de malária. A Polícia Federal do Pará vem investigando criminosos suspeitos de financiar garimpos ilegais em torno da terra indígena Pitereu, localizada em São Félix do Xingu, na região sudeste aqui do estado do Pará. A Neidinha, por conta das causas que ela defende, é hoje uma das ativistas mais ameaçadas do país e vive sob proteção do Estado. O que não é muito fácil, né? Porque você não pode sair por aí com tranquilidade, porque tu não sabe de onde vem o ataque. E aí tu tem um processo de discriminação de vários lados. Isso te atinge mentalmente. Eu sou Beatriz Pasqualino e estou aqui em terças-feiras alternadas em novos episódios do A Saúde é Coletiva. Então, vamos embora para a entrevista especial de hoje. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco. Produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a Ivaneide Bandeira Cardoso, mais conhecida como Neidinha Suruí. Bem-vinda ao podcast A Saúde é Coletiva. Gratidão pelo convite, é um prazer enorme estar falando aqui direto de Rondônia, da Amazônia, com vocês sobre saúde. Muito bom receber você aqui no podcast da Abrasco, Neidinha. Bom, para você que não conhece a Neidinha, ela é indigenista de Rondônia, como ela mesmo disse aqui, e há décadas luta em defesa dos direitos humanos, da floresta e dos povos indígenas na Amazônia. Ela é formada em História e é mestra em Geografia, e fundou a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Vale aqui lembrar também que você é mãe da Chay Suruí, ativista indígena conhecida pelo mundo inteiro, né, por seguir os seus passos e lutar pela proteção da Amazônia. Neidinha, vamos começar nossa conversa então. Você cresceu na Amazônia e faz dela sua luta diária. Conta um pouco de como que a Amazônia atravessa a sua vida desde cedo e o que mudou na floresta da época da sua infância em comparação com a Amazônia brasileira que a gente tem hoje, em 2025. Então, vou falar com vocês, gente, que eu sou uma mulher de 66 anos, então eu vou falar de uma Amazônia que apenas os mais velhos conhecem, porque essa Amazônia hoje está muito diferente. Eu cresci em uma terra que na época não era demarcada, que é a terra indígena Uruê-Uauau, né? Cresci lá, então como é que cresce alguém no meio da floresta, né? Você fica imaginando. Então, eu cresci tomando banho nos rios, brincando com... Meus brinquedos eram os animais da floresta que eu criava, então eu tenho uma relação muito grande com essa coisa dos animais, então eu criava cotia, paca, macaco, criava veado, e um dia me meti para criar gavião, não deu muito certo, porque o gavião foi lá e comeu boa parte. Quando ele ficou grandinho, né, ele começou a comer os outros bichinhos, que eu criava nambu também. Então, eu brincava na mata, morava não sei se todo mundo que vai estar ouvindo a gente,
mas morava num tapiri. Tapiri, vocês já ouviram aquela música eu acho que é do Toquinho, que fala assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Era a minha casa. A minha casa tinha cobertura de palha, mas não tinha paredes, nenhuma parede, então só a cobertura, e o piso era de chão. Então eu brincava muito e não tinha medo, né? Não tinha medo nenhum, ninguém ia me fazer mal lá. Não tinha pessoas para fazer mal, não tinha esse medo que as pessoas têm dos animais, a gente não tinha. Então e a floresta ainda era uma floresta muito intacta naquela época. Então, no quintal da minha casa iam as antas e os porcões, então era uma interação com a natureza. E minha mãe queria que a gente estudasse. Para vocês terem uma ideia, onde eu morava, a gente só saía do mato 2 vezes no ano, quando saía, mas a gente recebia as coisas 2 vezes no ano, porque ou tu saía andando no meio da floresta durante 60 dias, andando mesmo, e fazendo os varadouros para tu conseguir sair no primeiro lugar que tinha casa dos não indígenas. Ou tu esperava o avião que vinha no começo do ano, né? Janeiro vinha e deixava os alimentos que a gente não tinha, então e deixava remédio, e como minha mãe gostava de ler, eles deixavam muito livros, né? Provavelmente alguns livros e revistas que eu vou citar, vocês nunca ouviram nem falar. Era Cruzeiro, Grande Hotel, Manchete, Capricho, vocês não devem ter nem ouvido falar nisso. Eu conheço algumas dessas, são A antigas, Bia mas parece que eu sou antiga também. E levava também gibi do Tex Williams, Zorro, aqueles livrinhos de faroeste, mas também levava grandes clássicos. Vocês imaginam a menina no meio da floresta lendo Camões? Eu li Camões, eu li Machado de Assis, eu li a Divina Comédia, eu li os grandes clássicos, porque eles levavam, por algum motivo eles levavam. Então, minha mãe me ensinava a ler nisso. E foi assim que eu aprendi a ler, e foi assim também que eu aprendi a saber que as pessoas cometiam genocídio contra os povos indígenas, matavam os povos indígenas para se apropriar dos seus territórios e os confinavam em pequenas reservas. E eu dizia para mim, se um dia eu sair da floresta, eu vou lutar contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de opressão, contra os povos indígenas, contra os animais e contra a própria floresta. E aí, quando eu saio com 12 anos para estudar, porque meu pai e minha mãe queriam que a gente estudasse, e não tinha, né? A gente morava num local o local onde a gente morava, o pessoal chamava de colocação, e era só a tua casa, era tu, tua família e os bichos da floresta. Quando a gente sai para estudar, eu tenho um impacto muito grande com o mundo aqui fora. E aí eu vi, durante esses anos, toda a floresta cair, a floresta ser destruída, os povos indígenas serem cada vez mais expulsos, serem mortos, sofrerem doenças, porque aí eu fui trabalhar com a questão indígena, como ativista na defesa dos povos indígenas e da floresta. Então, eu vi muita coisa ruim. E vi o Estado ir derrubando toda a sua floresta para dar lugar para o gado. Eu estou em Rondônia, para quem não sabe, para dar lugar para o gado, e depois era mineração, gado, soja. Então, eu fui vendo todas as transformações. E assim, é muito triste. Eu queria aproveitar, então, Neidinha, justamente que você falasse sobre esse cotidiano, porque quando a gente fala, né, você está aí contando sobre a destruição da Amazônia que você tem testemunhado,
muitas vezes a quem só veja as árvores, os rios e os animais, o que já é muito importante, mas tem a vida cotidiana das pessoas que vivem ali. Então, desse ponto, eu queria que você, então, aprofundasse o que preservação do ambiente tem a ver com a saúde, de que jeito isso fica evidente na vivência de vocês, nas aldeias, enfim, os saberes que vocês usam, como é que a questão de saúde tem tudo a ver com isso, que é a preservação do meio ambiente, enfim, da Amazônia especificamente? Então, se tu tem um meio ambiente saudável, né, para vocês que estão o tempo todo na cidade, por exemplo, é só pensar que quando você tira férias, você quer ir para um lugar que tenha água e floresta. Já perceberam isso? Aí você fala, eu vou para um lugar muito lindo. Geralmente tem uma praia, tem floresta, tem montanha, tem animal, porque você está numa pressão muito grande na cidade e você precisa, né, teu corpo precisa se energizar dessas energias boas que vêm da natureza. O que eu tenho presenciado muito e que afeta muito a saúde mental, né, dos povos indígenas, é que você sofre, por exemplo, nós estamos com a terra indígena Uruê-Uauau com uma ação que a justiça está tirando os invasores. E esses invasores, né, e aqui eu não estou falando de invasor de boa-fé não, tá, gente? Não estou falando da pessoa que recebeu um título que o INCRA deu errado e que jogou essas pessoas em conflito com os povos indígenas. Eu estou falando de invasor, de pessoas que entram para grilar as terras indígenas e que geralmente tem por trás os grandes financiando. Porque se você pensar que para uma invasão você precisa se deslocar para a área, você precisa ter combustível, você precisa ter carro para te levar lá, você precisa ter alimentação e um monte de coisa, você precisa ter motosserra, e que tudo isso é muito dinheiro, você vai entender que por trás sempre tem um financiador dessa invasão. E eu estou falando disso, desse tipo de gente. E esse tipo de gente que, quando invade, eles ameaçam a vida dos povos indígenas, ameaçam de morte, e causa uma pressão mental muito grande, porque você não sabe até quando você vai estar vivo, você não sabe se você está andando e se você pode ser atacado. Eu e a Chay, em 2023, no Dia das Mães, a gente foi cercado por 50 invasores. 50 invasores que ameaçavam matar a gente. Nós ficamos 5 horas sequestrados, refém, e isso causa ansiedade, isso causa pânico, isso afeta diretamente a saúde mental dos povos indígenas. Porque a gente está o tempo todo sob pressão, e as pessoas não pensam na saúde mental. E aí não tem dentro das terras indígenas hospitais, não tem dentro das terras indígenas psicólogos para fazer todo um acompanhamento das pessoas que estão sob constante ataque. Tu tem ataque de grileiro, tu sofre estupro, tu sofre toda sorte de violência. Então, tu está o tempo todo em alerta. E tu não tem, por parte do Estado brasileiro, um atendimento à saúde mental. Isso não existe. O DISEI, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, aqui, tem 3 psicólogos. Neidinha, eu queria aproveitar para falar sobre o papel das mulheres indígenas na luta em defesa da floresta. Assim. Qual que é a sua leitura do papel dessas mulheres no enfrentamento desses gigantes aí que você falou, né? Agronegócio, a mineração, garimpas, madeireiras. De que forma as mulheres resistem na prática à ameaça aos modos de vida, às suas famílias, enfim, à preservação das terras ancestrais? Como é que isso se dá no cotidiano?
Então, vamos começar como eu e a Chay, como a gente resiste. Eu, a Chay, o pai dela, as irmãs dela, porque eu tenho 5 filhos, tá, gente? Sou uma mulher que gosta de ter filho, e gosta de ter neto também. E aí, eu e a Chay estamos sob um sistema de a proteção de segurança dos direitos humanos, né? Então, a gente tem esse acompanhamento. Então, onde eu vou, tem todo um esquema de proteção para a gente, para mim e para a Chay, né? Então, É proteção do Estado, né? É isso proteção do Estado, do governo federal, tá. Né? Porque a gente está dentro desse programa. Tá. O que não é muito fácil, né? Porque você não pode sair por aí com tranquilidade. Você não tem nenhuma tranquilidade. As pessoas... Porque tu não sabe de onde vem o ataque, né? Tu não sabe de onde vem o ataque. Ele pode vir de vários lugares. Então, a gente tem esse acompanhamento do governo federal, né, que é um acompanhamento para pessoas ameaçadas de morte, para defensores e defensoras. Tem vários defensores e defensoras no Brasil que têm esse acompanhamento. Então, não é muito fácil, né, porque para onde vai, tu tem que ficar avisando, tu tem que dar satisfação, tu tem um monte de coisa. Na questão das mulheres, né, não é muito fácil para... Nunca foi fácil para nenhuma mulher, né? Seja indígena, não indígena, mulher preta, mulher trans. Nunca foi fácil para as mulheres brancas, para nenhuma mulher. Sempre foi muito difícil, porque a violência é muito grande contra as mulheres, né? E muito mais para a mulher indígena e para a mulher preta, muito mais. Isso sem sombra de dúvida. E você, enquanto mulher indígena, né, você sofre uma série de violência, né, desde a discriminação, né, você é muito discriminado, você tem muito preconceito. E se tu for uma mulher indígena, que tu não tem o estereótipo, porque as pessoas têm um estereótipo de mulher indígena, de indígena, né? O estereótipo é o indígena do cabelo escorrido, né? Geralmente com aquela cara um pouco redonda, tem um estereótipo de... Tu sofre duplamente preconceito. E isso... Né, num país onde o apagamento do povo indígena e do povo negro, né, foi muito grande, porque é um país que o processo de miscigenação é muito grande, você tem... A tua saúde mental vai um pouco para o espaço, porque tu tens aquela coisa, se tu não for do estereótipo que todo mundo espera, né, tu tens a dupla discriminação, porque tu é discriminado dos dois lados, tu fica numa espécie de limbo e que te pressiona duplamente. Se tu é a mulher indígena com o estereótipo esperado, né, pela população, mas se tu usa um celular, um iPhone, ou se tu dirige... geralmente tem muita coisa da caminhonete, né? É o iPhone e a caminhonete. Tu vai sofrer o preconceito da negação de direito, porque a população acha que... A população foi levada, tanto nas escolas como nas mídias, né, nas sociais, tudo, a falar a partir dos seus interesses. Então, quando interessa que você seja indígena, né, eles vão dizer, olha aquela indígena maravilhosa e não sei o quê. Quando, por algum motivo, não interessa que você seja indígena, eles vão dizer, olha aquela indígena da Shopee, aquela fake, aquilo não é... Imagina, usa iPhone, usa celular, dirige caminhonete, né? Como mora na cidade, estudou. Então, vai para aquele estereótipo do indígena que aprende lá na escola com a peninha na cabeça, pelado, com a tanguinha, muito no visual que hoje em dia não é mais isso, né? A não ser que você
tem com os índios isolados, que ainda não tem contato com essa sociedade, mas a partir do contato, essa sociedade não indígena impõe ao indígena a primeira coisa, que é roupa, né? Eles vestem os indígenas, né? Eles têm muito aquela coisa de vai cobrir as vergonhas, porque é assim que falam. E aí te obrigam, né? Te levam acaba com o teu sistema alimentar, porque introduz a alimentação industrializada, e aí tu fica viciado, porque todo mundo sabe que se tu começa a tomar coisa com açúcar, tu cria uns vícios, açúcar, sal, esses negócios, né? E aí tu adquire as doenças que tu vai tratar, mas tu não tem dinheiro para tratar, né? E tem muita fake, muita mentira, dizendo que a FUNAI dá o Bolsa FUNAI, os indígenas têm... Não tem, gente, isso é conversa. E aí tu tem um processo de discriminação de vários lados. Isso te atinge mentalmente, né, te fragiliza enquanto pessoa. Se tu não tem uma boa estrutura, muita segurança no que tu és, né, tu sofre um processo muito difícil de saúde mental. E aí, junto com a saúde, essa questão da saúde mental, nessas pressões todas, vem a questão física, da saúde física, né? Que hoje você tem um bocado de doença que antes não tinha nas terras indígenas, né? Então, você passa por um processo muito grande que todo saber que tu tem da floresta, dos remédios da floresta, eles não tratam doenças que não são doenças da floresta, né? É importante que as pessoas entendam isso, né? Eles tratam doenças que são doenças da floresta, né? Mas doenças que não vai tratar DST, porque não tinha DST, gente, que não fala mais nem DST, né? Eu sou tão velha, gente, vocês estão ouvindo aí, eu já estou falando DST. Eu sei que é outro termo já. Mas não trata, né? Então, a gente tem que pensar a partir da saúde, repensar a saúde, né? E eu estou falando, e olha que nós estamos falando de mulheres, tá? E a saúde para os povos indígenas não é pensada de forma diferenciada para, vou ter o atendimento, vou pensar a saúde da mulher indígena, um programa voltado, conversado, pensado com a mulher indígena. Por exemplo, você que está aí nos ouvindo, o povo indígena tem parteiras, né, tem o filho no mato. E aí, hoje, há bom tempo, hoje não, tá? Desde que criaram esse sistema aí, as mulheres indígenas são obrigadas a ter os filhos na cidade, no hospital da cidade, o que é um rompimento cultural. Hoje em dia, tu é obrigado, tu pode querer ter na aldeia, tu é obrigado a ir para o hospital para ter. Então, se destrói todo um trabalho das mulheres parteiras na aldeia, né? Então, essas mulheres, com uma sabedoria milenar, antiga, elas são colocadas de lado como se ela não tivesse a menor importância, porque tu tem que fazer o pré-natal com a médico branco que sabe, e tu é obrigada a ter lá no hospital e tu é obrigada a sair com o nome. Então, a saúde mental das mulheres indígenas, e difere de povo para povo, tá? Eu estou falando daqui, da minha vivência, tá, gente? Outros povos têm outro jeito, não vamos generalizar, achar que todo povo é assim. Mas tem esse impacto na saúde mental, porque tu tem um impacto cultural. Tu tem um impacto cultural de viver em dois mundos. E isso, por exemplo, te tira o sono, te causa ansiedade, te causa uma série de coisas. Aí eu vou para um outro exemplo, pensando nessa coisa da saúde da mulher. Os garimpos dentro dos territórios, eles produzem
uma série de doenças. E eu vou pegar o exemplo das mulheres Munduruku, onde a contaminação do garimpo por mercúrio trouxe uma série de doenças, uma série de danos à saúde mental, à saúde física, a todo tipo de coisa, ao ponto de algumas mulheres Munduruku não quererem nem mais ter filho. Puxa. Né? Que por conta dessa coisa de você... Que mundo tu tá dando para o teu filho e também pelo risco do teu filho nascer com alguma doença. E aí tu não tem tratamento. Tu não tem tratamento nem para as mulheres. Então, precisa ser pensado, né? Os programas de saúde têm que pensar essa questão da saúde da mulher indígena aliado à cultura indígena, fazendo o que diz o artigo 231 da Constituição, que diz que tem que respeitar os usos e costumes dos povos indígenas. Se cumprir a Constituição, tu garante aos indígenas, né, o respeito à sua cultura. E tu vai diminuir boa parte dessa pressão e desses problemas que se tem com a saúde mental. São violações físicas, né, culturais, tudo isso que você está falando. E aí eu queria apontar agora para algo que vai acontecer no mês de novembro, que há quem veja como uma luz no fim do túnel para a defesa da Amazônia, há quem veja com muito receio e pouca otimismo, que é a realização da COP30 em Belém, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Neidinha, como é que está a sua expectativa para a COP30 diante de todo esse cenário que você contou aqui para a gente? Eu não tenho muito otimismo, assim como eu tenho visto muitos parentes e parentas que também não estão lá muito otimistas, porque a gente defende a floresta, a gente defende o clima, a gente defende os direitos humanos, né, não só para indígenas, mas para toda a população do planeta. Mas o que eu vejo, né, como que a gente pode ficar otimista numa COP na Amazônia, quando o governo anuncia petróleo na Amazônia? Né, como acreditar no discurso se a prática está sendo diferente? Né, como acreditar que vai ser diferente quando anunciam asfaltamento de BR, que vai desmatar mais ainda a Amazônia, vai causar uma pressão muito maior na Amazônia. O sul do Amazonas, a região ali, Lábrea, o Maitá, está sob uma enorme pressão de desmatamento por grandes. Há um avanço da soja no rumo de lá, que vai acabar expulsando o pequeno. Então, não é pensando o pequeno, é pensando nessa minoria que comanda o país e que tem uma bancada BBB dentro do Congresso Nacional, né, um Congresso que hoje se tornou inimigo do povo brasileiro, porque só vota retrocesso nos direitos do povo brasileiro, e o discurso não é um discurso pensando a situação do pequeno, sabe? E aí tu tem vários empreendimentos que só vai impactar o pequeno para beneficiar o grande, que é construção de hidrelétrica, construção de estrada, asfaltamento, uma série de coisas que está dentro daquele grande eixo, que é o eixo de integração, né, regional, que é um eixo para os 9 países da Amazônia brasileira, mas que não é brasileira, não, da Amazônia, né, dos 9 países amazônicos, não só brasileiro, mas que não é pensando o pequeno, é pensando o grande. E pior, com um discurso dizendo, não, a gente tem que fazer porque o país precisa de dinheiro para proteger. Qual é a coerência que tem nisso? Tu vai destruir para proteger? Que mundo incoerente é esse? Né? Aí você tem, por exemplo, uma pressão enorme lá sobre os Munduruku com ferrogrão, que os indígenas estão lá na luta,
Tu teve Belo Monte, que até hoje os indígenas e a população local sofrem. Tu vem aqui para o meu estado, tu tem 3 grandes hidrelétricas e nós temos a energia mais cara, uma das energias mais caras do país, que se tu não tiver dinheiro para pagar, tu não tem energia, né? E todo o discurso que faziam, não, a gente tem que construir porque nós vamos desenvolver, nós vamos colocar indústria que vai gerar empregos, que não sei o que, isso não foi real. É algo voltado para uma minoria. Então, esse desenvolvimento que eles falam, essas coisas todas, não pensa a gente localmente, não pensa a maioria minorizada, que é a população mais pobre, a população indígena, a população negra, a população LGBT, os quilombolas, extrativistas. Neidinha, queria agradecer muito a gentileza da sua participação, Neidinha. Foi um prazer ter aqui você no nosso podcast. Agora só o microfone aberto para você se despedir dos ouvintes. Se quiser dar uma mensagem, aproveite este momento. Então, a minha mensagem para os ouvintes é que preste atenção na sua cidade, as organizações e pessoas que estão preocupadas com o equilíbrio climático e com direitos humanos. E doe um pouco do seu tempo, se você não tiver o tempo para doar, né? Porque às vezes não tem mesmo, a vida é corrida, um monte de coisa, eu super entendo. Doa, sabe, para as organizações. Doa para as organizações, deve ter várias. Se não quiser doar para as daí, doa para a Canidé. Entra lá, canidé.org.br, que é a minha organização, que o seu recurso a gente vai aplicar para a defesa dos direitos humanos, mas também para a restauração da floresta, né, para apoio à cultura, e ajuda aí a gente na luta pela demarcação das terras indígenas. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. O 14º Abrascão está chegando. De 28 de novembro a 3 de dezembro, teremos em Brasília mais uma edição do nosso Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Se você ainda não se inscreveu, calma que ainda dá tempo. É só ir lá no site do Abrascão. A gente deixou o link na descrição desse episódio no seu tocador de áudio. O A Saúde é Coletiva volta em 4 de novembro, uma terça-feira, com mais um episódio desta 4ª temporada. Este é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.